Abençoado com toda sorte de bênção, estamos de volta aí com mais um estudo aí. Esse estudo hoje é interessante. Esse estudo é interessante. O tema dele é as três leis de Deus. É, as três leis de Deus. Você sabia, abençoado, que existem três leis de Deus? Esse é o estudo de hoje, é muito interessante. Amém? Peço que você veja até o final aí. Pega a sua Bíblia, pega um caderno, anote aí, né? Peço isso para vocês façam isso em todos os vídeos meus, né? Que anotem aí, depois estude aí, amém? Primeiro eu vou fazer agradecimentos, como sempre faço aqui. O meu irmão Adilson Santiago, ele escreveu assim: os religiosos nunca vão entender a palavra da graça. Abençoado, tem tempo para tudo, né? Tem tempo para tudo, né? Todos nós um dia fomos religiosos, né? Todos nós fomos de alguma denominação religiosa e chegou a nossa hora, não chegou? Então assim também chegará, né? Chegará para os nossos irmãos que estão lá também, né? Pode acreditar nisso. Isso vai acontecer. Elivan Teixeira, graça e paz, irmão André. Vamos crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Amém, meu irmão Elivan Teixeira. Amém. Então é isso aí, abençoados. Hoje temos esses dois só. Conforme as pessoas vão se inscrevendo, eu vou colocando aqui no canal, né? Hoje temos só esses três. Segunda-feira temos mais. Primeiro aí, eu declaro aí um sábado abençoado para todos vocês, meus irmãos, que estão aí me ouvindo aí. O tema, as três leis de Deus. Como é que pode isso, irmão André? Existem três leis de Deus? A Bíblia só nos mostra duas leis. A lei de Moisés e a lei do Espírito, que é a graça de Deus, né? Não existe mais uma lei aí, pessoal. Existe mais uma lei aí que é válida para a gente hoje ainda. Ainda é válida para nós hoje. Por isso que eu sempre falo com experiência. Nem tudo que é da lei pode descartar, não, meu irmão. Tem palavras lá que é útil para nós hoje. Tem palavras lá que são aprendizados para nós hoje. São coisas lá, como esse estudo aqui, tem coisas lá que é válido para nós hoje. Lembra do estudo que eu fiz sobre a predestinação? É válido para nós hoje. E passou lá no período da lei também. Tá entendendo? Então nós temos que ter sabedoria, tá? Nem tudo que é de lá era para eles. Não, tem coisas que pode ser absorvido também na nossa vida de hoje. Tem palavras lá que pode trazer conhecimento, sabedoria para hoje também, para vivermos hoje aqui, né? Com sabedoria, experiências que passaram lá, que podemos aproveitar essas experiências para não passarmos, né? Por essas experiências, muitas vezes experiências ruins, que muitos passaram por fazer certas coisas. Então, isso é útil para nós aprendermos e não para não acontecer a mesma coisa que aconteceu. Tá entendendo? Então, temos que prestar muita atenção nisso aí, meu irmão. Falo com experiência, tá? Então, vamos falar aqui sobre essas três leis de Deus. Uma dessas três leis de Deus é a lei cerimonial religiosa, a lei chamada lei de Moisés, lei de sacrifícios e obrações religiosas. Amém? Temos também aqui a lei moral. Existe a lei moral. Já ouviu falar nisso? Existe a lei moral. E a lei do Espírito, a lei espiritual, a lei do Espírito, que é a graça de Deus. Então existem três leis de Deus. Você, irmão, que nunca ouviu falar ou nunca se atentou a isto, preste atenção nesse estudo aí. Primeiro vamos entender aqui a lei cerimonial. A lei cerimonial religiosa
de rituais religiosos, obrações religiosas, mandamentos, chamada Lei de Moisés. Amém? E muitos não sabem por que Deus deu essa lei para Moisés ensinar para o povo. Muitos nem sabem. A lei de Moisés, mas por que Deus deu essa lei para Moisés? Opa, para Moisés ensinar essa lei para o povo. Por quê? Gálatas 3,19, Paulo nos mostra aqui qual é o propósito da lei cerimonialística religiosa. Paulo nos mostra aqui qual é o propósito dessa lei, porque Deus deu essa lei para aquele povo. Gálatas 3,19. Então Paulo diz aos Gálatas, qual era então o propósito da lei? Paulo está perguntando para os Gálatas, qual era então o propósito da lei? E ele mesmo responde que Paulo era, né, um professor, né? E o professor às vezes faz uma pergunta para os seus alunos e ele próprio responde para que os alunos se atentem, né, à explicação. Então, qual era o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões. Porque Deus deu a Moisés a lei? Por causa das transgressões do povo. O povo era transgressor. Então o povo precisava de uma lei ritualística, religiosa, de obrações, e cumprir festas, e cumprir rituais, para ocupar a mente daquele povo que era carnal, eram homens carnais, tentando viver uma experiência espiritual, né? A graça de Deus é diferente. Na graça de Deus sabemos que somos homens espirituais vivendo uma experiência carnal. Mas temos que aprender, a graça de Deus nos ensina a dominar essa experiência carnal, a dominar essa mente, esse desejo carnal. Na lei era diferente. A lei era uma ordenança para a carne. Né? E muitas vezes essas pessoas não cumpriam, não obedeciam, eram transgressores. E em toda a história bíblica nos mostra que esse povo era transgressor. Então Deus teve que dar esta lei para Moisés para domínio daquela massa, domínio daquele povo, para que o povo andasse em domínio, em retidão, com todas aquelas ordenanças para ocupar a mente deles, para eles viver, né, com aquela lei ali, né, ritualística religiosa, mas não é eternamente, por um tempo. Muito diz aí, não, a lei não acabou. Acabou sim, abençoado. Essa lei que Deus deu foi por um tempo. E aqui Gálatas, Paulo explica muito bem aqui. Ele diz, qual era o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões. Porque o povo judeu era um povo transgressor. Era um povo desobediente, era um povo rebelde. E não é eu, irmão André, que estou falando mal deles, não. A Bíblia toda nos relata isso aí. Então, ela foi dada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, até que viesse o Cristo. Ela foi promulgada por anjos, por meio de anjos, pela mão de um mediador que foi Cristo. Essa lei foi dada até o tempo da vinda de Cristo. E a palavra nos mostra com clareza aqui em Romanos 10,4, diz que o fim da lei é quem? O fim da lei é Cristo. É claro. O fim da lei é Cristo. A vinda do Cristo, a primeira vinda de Cristo, né? Ali findou-se a lei. E Lucas 16, 16,
ele não fala sobre essas coisas, dizendo que a lei e os profetas vigoraram até João Batista. João Batista foi o último profeta. Muitos falam Malaquias. Não, não foi Malaquias, foi João Batista. E a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Vigoraram, foram, permaneceram, teve a sua legalidade até João Batista. Dali por diante veio quem? De João Batista diante, quem apareceu? O Cristo, Yahshua. Amém? Jesus. Então o fim da lei foi Cristo. O fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crer. Ali foi o fim da lei. Então todos aqueles judeus teriam que se converter a Cristo, aos ensinamentos de Cristo, às palavras de Cristo. Amém? Para ser justificado de todas as transgressões que eles cometeram lá no passado. Por isso João Batista veio na frente, fazendo batismo de remissão dos pecados, anunciando que o reino de Deus estava próximo. O reino de Deus estava próximo. O reino de Deus é a graça de Deus, que ela foi dada ao povo, através de Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, a partir do ano 60. A partir do ano 36. 3 anos depois que Cristo, fisicamente morreu no madeiro. 3 anos depois, Cristo apareceu para Paulo na estrada de Damasco, no ano 36, e deu para ele conhecimento da graça de Deus. Deu para ele o evangelho da graça de Deus. Cristo não fez isso antes. Ele falou da graça de Deus, sim, mas assim, figurativamente, em parábolas, em linguagem de figuras. Mas a graça foi dada só depois que ele morreu no madeiro para Paulo de Tarso. Por quê, irmão André? Isso é outro estudo que eu vou explicar sobre isso aí, tá? Então, aqui, a partir daqui, a lei cerimonialística religiosa de sacrifícios, orações e ordenança religiosa, a partir daqui, acabou. Findou-se. Fim da lei é Cristo. Acabou. Lá em João, ela testamentariamente e espiritualmente terminou. Mas o povo continuava lá, indo no templo, continuava praticando a lei, continuava fazendo rituais, de remissão dos pecados com os animalzinhos. Por quê, irmão André? Porque o templo ainda estava erguido. Então, aquela lei física ainda permanecia junto com a graça. Paulo pregava a graça, mas tinha o pacto da lei física guerreando com o pacto da graça. Tinha 2 pactos ali. Mas esse pacto terminou quando o templo lá em 70 foi derrubado. Sem templo, revoga-se também fisicamente a lei. Revogou espiritualmente em João, espiritualmente e testamentariamente em João. Jesus acabou de completar, tudo aquilo que a lei e os profetas disseram que ele teria que fazer. Disse, está consumado. Em 70, o templo ruiu, o templo caiu. Por isso ele diz, está vendo esse templo aí? Eu lhe asseguro que não ficará pedra sobre pedra, tudo será derrubado. Isso se cumpriu lá em 70, quando os romanos entraram lá, comandados por Tito, e destruíram o templo. Findou-se a lei cerimonialística religiosa. Amém? Findou-se. Então, esse irmão aqui vem me dizer uma coisa aqui, meu irmão, sem conhecimento nenhum, meu irmão. E ele diz, você está errado, irmão André, estuda direitinho. Abençoado, não tem que eu estudar direitinho, tem que você estudar direitinho e entender. E ele disse aqui,
Você está errado, irmão André, tudo direitinho. Se ali a lei acabou, então eu posso roubar, matar, fazer o que eu quiser. Não é assim não, meu irmão. Não é assim não. Essa lei que acabou, essa lei que Yahshua, Jesus veio revogar, foi a lei de cerimonialismo religioso, foi a lei de mandamentos e obrações religiosas, foi a lei que a Bíblia chama lei de Moisés. Foi essa lei que Yahshua Jesus veio revogar. Ele veio revogar essa lei. Amém? Mas você está falando aí, então eu posso roubar, matar, fazer acontecer. Não. Sabe por quê? Não. Porque existe uma outra lei. A lei moral, que também foi dada por Deus. E ela está na Bíblia, está no Êxodo 20. É uma lei moral que servia tanto para aqueles homens daquelas épocas, como serve para nós também hoje, abençoado. Amém? E o que diz essa lei moral, irmão André? Diz aqui, ó. Êxodo 20, 12 e 17. Honrar teu pai e sua mãe. Era só para aquele povo lá? Então hoje não precisamos mais honrar nosso pai e nossa mãe? Precisamos, temos que honrar nosso pai e nossa mãe. Temos que agradecer, amém? A tudo que eles fizeram para nós estarmos aqui hoje. Muitos pais, muitas mães passaram fome para você estar aí hoje, aí bonitão, aí saudável. Então tem que honrar seu pai e sua mãe. Né? Aí isso é da lei, é para aquele povo lá. Não. Isso também é para nós hoje. Isso é a lei moral. A lei moral continua, permanece. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Acabou isso? Podemos fazer o que quiser, igual disse o irmão aqui, e disse para mim estudar direitinho, porque se a lei acabou, então eu posso fazer o que eu quiser. Não, meu irmão. Jesus revogou a lei cerimonialística religiosa. A lei moral continua. Não matarás, não adulterarás, honrar seu pai e sua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o seu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, os bens do seu próximo. Tem igreja aí, a irmã Alete está aí, que não me deixa mentir, né, irmã Alete? Tem igreja aí que ensina você a cobiçar as coisas do próximo, cobiçar a casa bonita do próximo, cobiçar o carro bonito do próximo. Tá vendo que aquele carro lá é seu? Não é seu, não, é daquele homem lá, é do dono do carro, ou da dona, né? Que trabalhou e conquistou e comprou, não é seu, não. Mas tem igreja aí que ensina aí. A irmã Alete foi membro de uma dessas igrejas, né, irmã? Vi o carro bonito dos outros, falei, esse carro é seu. Não, esse carro não é seu, esse carro é do dono do carro, não é seu. Né? Então não cobiçarás a casa do seu próximo, os bens do seu próximo. Quer dizer, eles ensinam umas coisas que não respeitam o que está escrito. Essa lei moral aqui, Yahshua não veio revogar essa lei moral. Essa lei moral aqui é para uma sociedade pacífica, organizada. Amém? E é para a gente vivermos nessa sociedade pacificamente, civilizadamente, como pessoas civilizadas que somos. Essa lei moral não foi revogada. E Yahshua não revogou essa lei moral. Essa lei moral permanece. Permaneceu para aquele povo e hoje ainda permanece para nós. Então, tudo que está lá é para eles? Não. Tem coisas lá que é para nós. Amém? Eu venho falando isso um tempão. Sei que tem muitos aí que não concordam, mas preste atenção, abram suas mentes, abram seus corações e vejam, abençoados irmãos. Tem muitas palavras lá que podemos usar para a nossa vida de hoje. Amém? Provérbio, Salmo, então, tem muitas coisas lá que podemos usar para os dias de hoje, para nossas vidas hoje, para a gente poder viver hoje
civilizadamente numa sociedade, né, com respeito, com organização. E essa lei moral que Deus deu, por isso que eu falei, 3 leis de Deus, foi Deus que deu lá em Êxodo 20, para o povo de Israel viver na sociedade, né, pacificamente, né, organizado e um ali respeitando o outro, né, um respeitando, né, o espaço do seu próximo, né, civilizadamente. Então, Yahushua veio revogar a lei cerimonialística religiosa. Quando a gente fala Yahushua veio revogar a lei cerimonialística religiosa, não a lei moral. E por que Yahushua veio revogar essa lei, né, de cerimonialismo, ritualismo, mandamentos, orações? Por quê? Hebreus 7, 18, 19, Paulo diz: a ordenança anterior é revogada. É ou não é? É. É revogada. A ordenança anterior é revogada, porquanto era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Eu já disse que essas coisas entre parênteses, entre colchete, entre aspas, muitas dessas coisas não são original da Bíblia, foram acrescentadas depois. Mas existem alguns acréscimos que vale a pena, igual esse aqui. Acrescentaram aqui só para explicar o que Paulo estava querendo dizer aqui. Que a lei, que a ordenança anterior, se tratando da lei, é revogada, não será. Estava sendo na época do Paulo. Então ele diz é revogada. Porque enquanto se aproximava ali os anos, né, em que o templo caísse, ela estava sendo aos poucos ali revogada. Então Paulo está falando é revogada por quanto era fraca e inútil. A lei não poderia aperfeiçoar ninguém. Amém? A lei era para domínio da carne, domínio daquele povo que era rebelde. Amém? A lei foi dada para aquele povo que era rebelde. Né? E a palavra que eu li anteriormente aqui, né? Vamos dizer aqui, vamos voltar aqui, Gálatas 3,19. Qual era o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões daquele povo, porque aquele povo era rebelde. Então o irmão falou assim, estuda direitinho, irmão André. Então que a lei acabou, eu posso fazer o que quiser? Não, meu irmão, não pode não. Não pode não. Porque existe uma lei moral. Né? Existe uma lei moral que é válida hoje. E se você fizer, você vai pagar pelos seus erros. Você matar, vai pagar pelos seus erros. Você roubar, vai pagar pelos seus erros. É muito mais fácil aprender de Deus do que aprender da vida. Porque a vida é dura e cruel. Deus já te ensina antes, né? Não farás para o próximo aquilo que você não quer que o próximo faça a ti mesmo. Amais o próximo como a ti mesmo. Está entendendo? Então é muito fácil aprender de Deus antes que a vida castigue, né? Então, a ordenança anterior é revogada por conta ela é fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Preste atenção agora. Sendo introduzida uma esperança superior pela qual nós chegamos a Deus. Pela qual nós chegamos a Deus. É mais uma palavra que serve para nós hoje. Quantos aí vivem na religião longe de Deus? Né? Eles têm a sua fé de que está servindo a Deus, tem a sua mente, né,
acreditando que está servindo a Deus, mas nós, na graça de Deus, sabemos que eles estão distantes de Deus, porque estão praticando coisas que desagradam a Deus, né? Então, quando Paulo fala aqui, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus, todos nós, quando conhecemos a graça, também nos aproximamos de Deus. Essa é a terceira lei. Essa esperança superior é a terceira lei. É a lei do Espírito, a lei espiritual, a graça de Deus, que vem nos mostrar que você, nós somos espírito vivendo numa experiência carnal. Não somos carne procurando viver uma experiência espiritual, mas somos espírito passando por uma experiência carnal. Mas a lei do Espírito nos ensina que temos que ter domínio próprio, ter domínio da nossa mente carnal. Amém? Ela nos ensina isso. Por isso que a graça é perfeita. A lei não poderia aperfeiçoar ninguém, mas a graça é perfeita. E Paulo diz a Romanos 8,38, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio filho à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado, né? Ele se fez de pecador, se deu como oferta para o pecado do povo judeu, né? Assim condenou o pecado na carne. Quando ele foi lá crucificado, né? Ali ele disse: está consumado. Ali ele fez toda essa obra, né? De perdoar os pecados daquele povo transgressor, não nosso. Agora é para aquele povo transgressor. Eles transgrediam a lei de Moisés. Nós não podemos transgredir a lei de Moisés. Nós não vivemos a lei de Moisés. A lei de Moisés acabou em 70. Nós que vivemos depois de 70, como transgredir uma lei que não existe? Vocês estão compreendendo isso aí? Então, Cristo fez esse sacrifício vivo para aperfeiçoar aquele povo judeu. E hoje isso respinga sobre nós também, abençoados. Respinga sobre nós também. Porque todos nós que conhecemos a graça, estamos nos aproximamos também dessa lei espiritual. Estamos nos aproximando também mais de Deus. Você que era lá do sistema religioso, quantas vezes muitos anos, né? Vamos dizer aqui, muitos anos você creu que Deus estava longe, estava distante, então você tinha que ir lá no monte buscar a Deus. Você tinha que fazer jejum para buscar Deus, tinha que fazer vigília para buscar Deus, tinha que dobrar o seu joelho para buscar Deus, fazer sacrifícios, né? Sacrifícios meritórios, né? Muitos aí carregando uma cruz, né? Até lá Aparecida. Amém? Achando que isso vai buscar a Deus. Hoje aprendemos que Deus mora dentro de cada um de nós. Acaso não sabeis que vós sois morada do Espírito Santo? Paulo ensinou isso. Acaso não sabeis que vós sois morada do Espírito Santo, que habita em vós? Está entendendo? Hoje aprendemos isso. Então isso respingou também, está respingando também sobre nós essa lei espiritual, essa lei do Espírito. Amém? A fim de que a justa exigência da lei fosse plenamente satisfeita em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vivemos segundo o Espírito. Na lei vivia segundo a carne.
Mas não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para as coisas que a carne deseja. Não consegue ter domínio próprio. Você é um espírito passando por experiência carnal, mas você deixa a sua mente carnal agir. Você se rende aos desejos da sua mente carnal. Amém? E quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, ou quem anda em espírito, tem a mente voltada para qualquer coisa que o Espírito deseja. Amém? Não anda mais segundo o desejo da carne, mas o desejo do Espírito. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. A mentalidade da carne, quem anda segundo a carne, quem anda segundo a mente carnal, aderindo às coisas da carne, é inimigo de Deus. Porque não se submete à lei de Deus. A lei de Deus aqui é a lei espiritual. Amém? E não pode fazê-lo porque a sua carne não consegue entender o que é espiritual. A sua sabedoria, segundo a carne, não consegue entender o que é espiritual. Amém? Então não pode submeter à lei de Deus. Nem pode fazer. Amém? Enquanto o coração de pedra não quiser dar ouvido, né, à palavra de Deus, dar ouvido e andar, né, na sabedoria que Deus nos dá, enquanto esse coração de pedra não é quebrantado, e pensa saber tudo, pensa eu sei tudo, né? Não vai entender a graça de Deus, porque está andando segundo a carne. E a mentalidade da carne é inimiga de Deus e não se submete à lei de Deus. Amém? E enquanto você estiver assim, está escrito aqui, e nem pode fazê-lo. Enquanto você estiver assim, você não vai entender a lei do Espírito. Amém? Então, abençoado irmão, eu posso fazer o que for porque a lei acabou. Não, meu irmão. Está falando da lei de sacrifícios religiosos, de orações religiosas, a lei do sistema religioso atual. Essas coisas que oferece aí de sacrifício, orações, sobe monte, desce monte, faz jejum, faz ceia, faz... Essas coisas todas foi encerrada. Foi encerrada em 70 DC. Amém? Foi encerrada. Era rituais cerimonialísticos para os judeus, nunca foi para cristãos, para os judeus. Né? E um abençoado aí falou assim, a lei tem poder de perdoar, a igreja tem poder de perdoar pecados. E o senhor, quem é? Eu não sou ninguém, meu irmão, sou ninguém. Estou apenas aprendendo o que é correto. A igreja não tem poder nenhum para tirar pecado, porque não existe pecado. Amém? Pecado era a transgressão da lei. Você só pode transgredir uma lei se essa lei for válida. No momento que essa lei perdeu a validade, você não pode ser transgressor. Está entendendo? Então eu sou apenas aí um estudante. Não sou nada mais do que isso. Eu sou igual a você. Eu só busco mais o entendimento. Está entendendo? Então, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, o que permanece aqui, irmão André? Permanece a lei moral. Você não pode fazer o que quer. Tem a lei moral e ela permanece não só para aquele povo, mas ela é válida também hoje, para os dias de hoje. Você não pode fazer o que quer. Porque se você fazer o que você quer,
igual você mencionou aí, você vai pagar pela justiça dos homens. E a justiça dos homens é rígida e cruel. Amém? E ao Jesus aqui, ele não revogou a lei moral. Ele apenas simplificou. Simplificou. Era 10 mandamentos. Para nós, tira o quê? Tira o sábado, porque era para os judeus. Né? E Alcha, Jesus veio aqui, simplificou essa lei. Não revogou, simplificou. E ele afirma aqui para os fariseus, em Mateus 22, 34, 40, e diz: aos que ouvirem Jesus que havia deixado os saduceus sem respostas, porque eles faziam pegadinha com Jesus, né? Fazer pegadinha, tentando pegar Jesus no erro, né? Então os saduceus tentaram essa pegadinha e Jesus deixou eles sem respostas. Os fariseus, vendo que Jesus deixou os saduceus sem resposta, se reuniram. Um deles, que era perito da lei, pôs a provar a Jesus com perguntas. Ele falou: vou provar esse homem aí. E fez perguntas. Ele era um perito da lei. Foi lá para provar Jesus. E ele perguntou: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amém? E o segundo é semelhante a este. Né? Para quem não pegou aqui, eu estou aqui, Mateus 22, 34, 40. E o segundo é semelhante a este. Amar o próximo como a si mesmo. Então, Yahshua, Jesus, o que ele fez? Ele pegou aqueles mandamentos, 9 mandamentos, 10 não, porque 10, guardar sábado, a gente não tem que guardar sábado, era para os judeus, né? Reduziu aquilo, né? Em só 2, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quando você ama o seu próximo, você não rouba o seu próximo. Quando você ama o seu próximo, você não faz falso testemunho contra o seu próximo. Quando você ama o seu próximo verdadeiramente, sem malícia, sem sarcacidade, como, né, foi Adão com Eva, quando você ama o seu próximo de coração e é verdadeiro com o seu próximo, você não vai roubar, não vai matar, não vai fazer falso testemunho dele. Amém? Você não vai fazer com ele o que você não quer que ele faça com você. Por isso que o Cristo falou: amai o próximo como a ti mesmo. Que você não quer que o próximo faça mal para você, então você não deve fazer mal para ele. Você não quer ser roubado, não roube. Você não quer ser julgado, não julgue. Você não quer, né, que façam mau testemunho da sua vida, não faça dos outros também. Você não quer que cobice as suas coisas, então não cobice também as coisas dos outros. É uma coisa assim. Essa é uma lei moral. Uma lei moral. Amém? Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Quer dizer, se você cumprindo esses 2 mandamentos, você está cumprindo toda a lei moral de Deus. Amém? Essas aí são as 3 leis de Deus. A lei moral, a lei de sacrifício religioso e a lei do Espírito. Né? O que permanece? A lei moral e a lei do Espírito.
que a lei de sacrifício religioso, cerimonialístico, essa Yahshua revogou. Você não precisa mais buscar o Senhor no monte, porque hoje ele mora dentro de você. Você não precisa mais se batizar nas águas do pastor, porque você já foi batizado lá no madeiro. Acaso não sabeis que todos vós que foram batizados, foi batizado na morte de Cristo? A Bíblia é clara, abençoado. A Bíblia é clara. Amém? Então essa lei moral, né, é válida até os dias de hoje. Você não pode fazer o que quer não, meu irmão. Entende? Essa lei existe até os dias de hoje. Se você fizer, você vai pagar. Se eu fizer plantar laranja, vou ter uma laranjada boa e saudável para minha vida. Se eu plantar veneno, eu vou morrer. É claro assim, né? A lei do Espírito é a graça de Deus, que vivemos e hoje servimos a Deus conscientemente em espírito e em verdade, na maturidade do espírito e não mais na caduquice da letra. Amém? É isso aí, então. Fico por aqui, né? Visite lá o canal do meu irmão, Carlos Antônio Gomes. Se inscreva lá, dê o like. Você que está me vendo pela primeira vez, eu sou o irmão André Palhares. Visite aí meu canal. Tem vários vídeos aí, bom. Tem, né, tem temas variados aí. Amém? E se inscreva aí, meu irmão. Se inscreva, dê o seu like, traz mais pessoas para se inscrever. Amém? Agradeço a todos vocês que têm inscrito aí recentemente aí. Amém? Esse canal aqui depende de vocês. O crescimento desse canal depende de vocês. Amém? Declaro a mente de Cristo aí ativada na mente de cada um de vocês para que vocês possam entender e compreender. Amém? Então é isso aí. Até a próxima. Muito obrigado. Graça e paz.